Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 176, o primeiro plataforma de 2024. Não poderia ser melhor, pessoas incríveis, né? Eu sempre começo a temporada do plataforma com pessoas incríveis. Não que os outros episódios também não sejam, mas este é muito especial porque eu tô quase zerando o game do podcast. E o Crentaços é uma galera que eu escuto desde 2015. Eu escuto há muito tempo, com alguns hiatos, óbvio, né? Mas eu sempre volto para ouvir volta e meia o pessoal do Crentaços. Indicação do Cristiano Machado, inclusive, que foi um cara que me inspirou a criar um podcast. Ele indicou vocês. Eu estou muito feliz em tê-los aqui no meu humilde podcast. E eu estou com o Jonathan Zimi e Tamires Palma, né? Acertei o seu nome? Uhum. Aí. E se apresentem, galera, para quem não conhecem vocês, né? Falem que vocês são. E muito obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o convite. Imagina, a gente sempre fica feliz de poder conversar com outras pessoas também. Eu sou a Tamires Palma, uma das editoras da Crentaços, casada com o Jonathan, historiadora, professora e crente nesse mundo doido de meu Deus. Da hora. E eu sou hoje a gente tem um multiverso de Jonatas. Qual que é a pronúncia do seu? O meu é Jonathan. Ah, tem Jonathan. O meu é sem o... é J-O só, então é Jonathan. Então é Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas, esposo da Tamires, sou servidor público e comunicador social e estamos na Crentaços há mais de uma década. Aí. A Crentaços já vai debutar esse ano, fazer 15 anos, e a gente está mais 10, 11 anos. Desde 2013, eu acho, se não me engano. Caramba. E isso foi uma coisa que eu descobri gravando com o Cristiano, que eu não sabia. Que ele me disse que o Crentaços foi criação dele, né? E aí vocês entraram depois. E na minha cabeça era o contrário. Na minha cabeça vocês faziam parte do Crentaços e ele tinha entrado depois com o projeto Teologia de Boteco. E não foi assim, né? A Crentaços é um site, né, que foi criado pelo Cristiano lá em 2009. Surgiu, ele contou, né, no programa ali, mas dando uma resumida. Então já fica, né, a propaganda de escutem o plataforma. Sim. Para ter a história mais completa. Mas ele criou no ambiente da igreja onde ele estava. E daí depois virou um site independente, né, não vinculado à igreja necessariamente. Em 2009, daí em 2010 virou um podcast. Eu era ouvinte desde esse começo, li o blog, daí descobri que tinha um podcast. Na época já escutava um podcast que tinha bem pouca coisa, assim, mas daí quando teve um podcast do blog que eu lia, era muito legal, então comecei a escutar. A gente estava namorando, então a Tamires foi escutando também. A gente descobriu que estava na mesma cidade, que era Curitiba. Descobriu que estava no mesmo bairro, o bairro do Boqueirão, a gente morava. E eventualmente se encontrou pelos ônibus da cidade, assim. E ele foi continuando escutando, comentando sempre. E um dia ele convidou pra gente gravar um podcast. Eu sempre erro a ordem, se ele convidou pra gravar um podcast ou se eu fui conversar pra editar. Não, você começou a editar primeiro. Eu conversei com ele pra editar os vídeos. Na época eu tava começando de vlog, daí ele fez um vlog na Crentaços, eu me ofereci pra editar, porque eu sou editor de vídeo, então ele ficou editar os vídeos, e na sequência o podcast estava parado na época, que ele era bem esporádico mesmo, assim, era tipo um a cada 6 meses. Sim. Daí, como deu certo o vídeo, eu sugeri vamos tentar voltar ao podcast e tal, eu edito pra você, daí ele falou, eu volto, só que venham participar como convidado. A gente foi como convidado para gravar sobre Admirável Mundo Novo em 1974, os livros. E não saiu mais. Foi preso lá. E agora, até a gente conseguir passar essa maldição para alguém, a gente tá preso até hoje. Da hora. O Plataforma, né, ele é um programa que eu criei em 2019, que é um programa que eu criei para ouvir histórias, né, para ouvir a história das pessoas e geralmente não, 100% das vezes história de pessoas que eu gosto, que eu tenho alguma admiração. Eu queria muito ouvir a história de vocês. Antes eu preciso contar como é que eu conheci a Crentaços, né? Eu falei que eu escuto vocês desde 2015. No ano de 2013,
2012, eu apresentei um programa de rádio na antiga igreja que eu fazia parte. Eu não sei se você já sabe, mas eu sou do Acre. Sou de Rio Branco. Nossa. Eu sou do Acre. Sou de Rio Branco. Então, o mundo pentecostal aqui ele é muito rico, né? Tanto pentecostal como neopentecostal. Então, eu fazia parte de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? E aí a gente tinha um programa na rádio e eu sempre fui apaixonado por rádio. Sempre. Como ouvinte, né? Nunca imaginei um dia entrar numa rádio para ser locutor, apresentar algo do tipo. Até que era muito comum nessa época, nesse período de 2011, 2012, as igrejas terem horários nas rádios, né? Para apresentar o programa das suas igrejas. E eu fui encabeçado de ter um programa lá que se chamava Atitude Jovem. Péssimo nome, né? Era um programa de jovem. Então, eu apresentava esse programa lá. E aí eu passei um ano apresentando esse programa e eu amei a experiência. Assim, eu já amava a rádio como ouvinte. Eu amei a experiência de trabalhar com rádio. E aí, quando eu saí da rádio, eu fiquei com essa coisa de querer ter uma rádio, né? Uhum. E aí foi quando eu conheci o podcast. E o primeiro podcast que eu ouvi, se eu não me engano, foi o do Nerdcast, óbvio, né? Que eu acho que é a porta de entrada para todo mundo no Brasil. E depois foi o Bibotalk, porque tinha a ver com teologia, e depois foi o Crentaços. Eu não lembro se foi o Pod Crente ou se foi o Teologia de Boteco, mas foi um desses dois que eu ouvi primeiro. Isso aí a gente já tá falando já de 2019, 18, né? Por aí eu não sei, eu me perco um pouco nessas datas aí. E aí eu criei o meu... Eu até falei isso pro Cristiano Machado, que o nome do meu podcast era para ser o nome do programa dele, Teologia de Boteco. Eu amei esse nome, eu amava esse nome. Eu queria ter esse nome para mim, né? Eu fiquei muito triste por esse nome já existir. E aí eu criei um teólogo de quinta, que na época eu estava começando a cursar teologia, em 2018. Foi quando o podcast nasceu. E aí eu conheci o episódio de vocês e eu gostava muito, e gosto até hoje da forma que vocês abordam os assuntos de uma maneira bem leve, descontraída, e faz com que a gente... Uma linguagem tranquila, até para, por exemplo, pessoas que estão entrando no mundo da leitura, por exemplo, que não conhece, que não tem o hábito de ler, e vocês falam disso de uma forma bem leve, bem tranquila, então isso fez com que eu me cativasse. E como eu sou uma pessoa que fala demais, eu quero ouvir vocês agora contando como foi o início de vocês na Crentaços. Como é que vocês caíram, né? O Cristiano já falou um pouquinho de como é que o Jonathan entrou, mas eu queria que eu vi um pouquinho da Tamires também. Se você já ouviu um podcast antes, qual foi o primeiro contato de vocês com o podcast, enfim. Como o Jonathan falou, ele conhecia, ele ouvia e já tinha esse conhecimento mesmo, né, de como que é o universo podcast. Eu nunca tinha ouvido falar até ele me apresentar. E ainda era nos idos de ter que fazer o download no computador e passar o arquivo MP3 para o celular para poder ir nos fones ouvindo para aula, né? Então eu comecei a ouvir por conta disso, assim, né? Eu ouvia basicamente as mesmas coisas, Jovem Nerd, Crentaços, Irmãos.com, mas eu acompanhava conforme saía, assim, então não era uma consumidora de outras coisas, de outros podcasts, eu não era nem uma pessoa que ouvia todo o programa que saía no feed, era mais o Jonathan ouviu e daí falou, esse episódio tal é muito legal, baixe pra você ouvir também, porque como a gente namorava, a gente só se via no final de semana, então passava a semana inteira conversando e achando assuntos, então acabava sendo assim, e a Crentaços veio no bolo ali, né? Acabava que eu lia mais os textos que saíam no site, porque havia uma publicação bem intensa, assim, a gente chegou a ter, sei lá, talvez uns 15 colunistas, né, eu acho, no site. E aí eu acompanhava mais os textos, mas o podcast veio, sei lá, de maneira... E era uma característica sua mais o texto, né? Você eu tinha gosto, blog e tudo mais. Fiz parte da era dos blogs. Época boa. Infelizmente. Mas enfim. E aí acontece que eu lia mais os textos do que eu ouvia, só que daí quando o Cristiano nos convidou para gravar, que foi o primeiro que a gente participou foi de livros, aí foi meio natural, porque eu sempre gostei de ler e tal, daí foi tipo, não, vamos fazer, e aí foi legal. E aí a gente ficou, basicamente, aí como pessoas que produzem, né, acaba adentrando mais nesse universo e conhecendo mais gente, mais coisa. Já ouvi muito mais do que ouço hoje, mas continuo sendo ouvinte de podcasts por aí. Uhum. Eu acho que o primeiro que eu devo ter escutado foi Nerdcast também. Lá do comecinho, eu lembro de ter ouvido quando ainda tinha um nome anterior de Nerdcast. Eu não lembro como que era o nome, se era alguma coisa
Conexão Nerd, sei lá, era uma coisa assim, o nome do podcast. Eu gostava do assunto, eu fazia faculdade na época, então a minha habilitação da comunicação social é editoração, então mexia com áudio, mexia com vídeo, mexia com imagem, então quando eu ia para essa parte do áudio, por alguma situação eu fui parar em podcast, descobri o que é, e gostei da ideia de você poder baixar e escutar quando quisesse. Jogava no MP3 player, ia pro trabalho, voltava, ia pra aula escutando, facilitava bastante, assim, de não precisar, não tinha internet no celular na rua, então facilitava bastante de ter acesso nesse trânsito, de não precisar ficar ouvindo só música. E daí conheci na Crentaços, de blog, ler tudo mais, e essa ideia sempre me chamou a atenção, essa ideia de comunidade mesmo, né? Na época eu tocava, né? Hoje eu não toco mais, mas a gente ainda frequenta shows do underground, da cena de punk rock hardcore. E também sempre teve esse senso de comunidade do faça você mesmo. Então, para ter os shows, as bandas se juntavam e faziam show. E, de alguma forma, eu enxergava isso nos blogs e podcasts. A galera corria atrás para se fazer. Tem que fazer, como que vai distribuir? Precisa de um feed. Então, a gente vai se virar para aprender. Quem sabe ensina o outro. Você pergunta para quem sabe, um vai ajudando o outro. Então, sempre achei interessante isso. A Crentaço sempre teve essa característica desde o começo dos comentários, de ler e responder e ser bem participativo quem comenta. Então eu sempre achei legal essa parte, assim. E a Crentaço tinha um adicional de ser muito zoeira, né? Sempre fez parte, assim, sempre foi tiração de sarro, e eu gostava disso e achava legal o clima disso, e pra mim era muito novidade dentro do, né, entre os amigos da igreja a gente fazia isso, mas era num ambiente mais aberto, né, com várias outras pessoas fazendo isso. Então sempre me chamou a atenção, e daí o ter entrado foi muito legal, assim, né? Porque era um passo que não se esperava, mas oferecendo ajuda. É nesse contexto de entender que era colaborativa. A Crentaços, desde o começo, ela sempre foi coletiva. Então, embora tinha, né, a figura do Cristiano, a princípio, por muito tempo, ela sempre foi colaborativa. Tinha a sessão do ouvinte mandar texto, tinha os colunistas, ela sempre funcionou de forma coletiva. Isso pra gente sempre foi muito legal. Tanto que a gente foi fazer parte, acabou depois de um tempo ficando à frente, mas seguindo com essa característica, tendo outras pessoas. Hoje a gente tem pessoas, né, no Brasil inteiro colaborando com os podcasts, né, que a gente produz. Engraçado, né, que nessa época aí era muito comum o podcast ter um blog vinculado, né? Eu lembro que o começo do meu também foi assim. Eu tinha um blog que, cara, eu tenho vergonha do nome até hoje. O nome do blog era Teólogo de Campo de Futebol. Eu não sei porquê, não me pergunte por que eu dei esse nome. Mas eu tinha, não tenho mais, um fetiche com colocar em teólogo em tudo. Eu acho que é porque eu tava começando a estudar teologia, né? Então tava muito aflorada essa coisa em mim. Assim, acabou que hoje meu podcast ele não tem, assim, nada a ver com teologia. Eu acho que se ele tiver 1%, porque eu sou cristão, óbvio, mas se tiver é 1% só. Mas eu não mudei o nome porque eu acho esse nome legal. E eu gosto quando as pessoas associam o nome à minha pessoa. Eu sou um teólogo de quinta. Mas eu lembro muito bem, a gente tinha um blog com 4 colaboradores, e aí o blog já tinha outro nome, era Outro Ponto o nome do blog. E eu lembro de conversar com pessoas, de entrevistar pessoas que na época eram pessoas muito acessíveis e que hoje eu não consigo mais conversar com essas pessoas. Eu lembro de ter entrevistado o Alil, que hoje é da Tuyo, né? Que na época era Simonomi. Eu lembro de ter entrevistado o Fábio, da Tanlan. Eu lembro de ter entrevistado o Vitor Kivitz. O primeiro plataforma, o piloto, foi com o Vitor Kivitz, o rapper, né? Só que, infelizmente, a gente perdeu o arquivo e esse episódio está muito datado porque ele estava falando do primeiro álbum dele. Eu acho que é O Nome do Vento. E nunca foi pro ar esse episódio. E aí, essas pessoas, graças a Deus, se tornaram grandes referências cada um nas suas áreas, obviamente. E uma curiosidade que o Fábio Sampaio da Tanlan já veio no Acre. Então, isso aproximou a gente, de certa forma, né? Que quando ele ficou sabendo que eu era do Acre, ele meio que se abriu mais para conversar comigo e tudo mais. Mas era engraçado como muda, né? Assim, a internet mesmo muda e as pessoas mudam, assim, pra gente. Hoje em dia é quase que inimaginável pensar um podcast que tem blog, né? Sim, porque não tem mais a necessidade da plataforma de hospedagem, né? Sim, existem serviços que fazem isso. A gente que ainda não... A gente, por exemplo, tem, né? Ficam hospedados no nosso próprio site.
A gente distribui nas plataformas mais comuns, Spotify, Deezer, YouTube, mas a gente não é dependente deles. E essa é uma opção que a gente teve lá atrás, mesmo quando o Spotify começou a distribuir, de não ficar dependente da plataforma deles, pra gente poder ter essa liberdade de, quando a gente quiser tirar do ar, ou se a gente quiser manter e eles não existirem mais, por exemplo, que pode acontecer das plataformas morrer, a gente ainda manter isso. E pelo site mesmo, a gente gosta dessa ideia do site ser o lugar que tem todas as coisas. Eu acho que até o jeito de produção de conteúdo da Crentaço sempre foi, a gente nunca teve preso, precisa ser um formato tal ou sobre um assunto tal, então sempre foi muito aberto. Teve tudo que é tipo de programa e formato e mídia diferente. E tudo que é tipo de texto também, né? Sim. Tem de texto sério, tem o começo dos textos de teologia do Melhoranza, por exemplo, que tem um nome todo difícil lá. Que é. Isso. E tem eu analisando camisa da Copa do Mundo. Então, a loucura do que a Crentaço usando podcast, ela vai pro site também, né? Sim, da hora. Sabe uma coisa que eu amava e amo ainda na Crentaços, eu não sei se é um quadro, ou se, eu não sei o que é, mas é músicas do mundo que me edificam. Eu amo isso que vocês faziam. Fazem ainda, né? Sim, é que agora a gente trouxe pro podcast, né, pra ser um tema de podcrente esporadicamente. Assim. E eu queria perguntar pra vocês, curiosidade minha mesmo, como é que funciona hoje a Crentaços em relação a temas para gravações? Basicamente assim, né? A gente tem formatos de programas diferentes no ar hoje em dia, né? Pra falar mais ou menos na sequência do que sai, nossos programas eles têm uma data específica no mês, essa que é a periodicidade da Crentaço. O da Prateleira, que é um programa da Tamires de indicação de livros, filmes, séries, assim. Ele sai, que é o que sai todo dia 1º de cada mês. É baseado no que ela consome, assiste, lê e tudo mais. Então, disso que ela assiste e lê, ela escolhe os que se destacam e os que ela acha que valem a pena ser indicados no programa. Ela monta a pauta dela como uma indicação, não é contar a história necessariamente do livro. E não necessariamente um debate também, né? Quando tem convidados. Sobre, é como se for essa ideia da prateleira, estou pegando uma coisa da minha prateleira para indicar para vocês. Ele funciona como uma indicação. A maioria das vezes ela faz de forma sozinha o programa, mas dependendo do tema, ela consegue ter convidados também que ouviram, ou até mesmo autores do que ela está indicando. Então, é forma de indicação. No Telescópio, que sai todo dia 10, eles são uma produção que é uma parceria nossa, né? A gente faz a pós-produção, né? O canal Telescópio, ele era um veículo que já existia no YouTube, ele era um canal do YouTube, onde o Hernani, o Rodrigo, a Andréia e o Lucas faziam lives semanalmente com temas da semana, conversando, discutindo sobre, às vezes com convidados também. E daí, eles estavam para encerrar o canal, a gente sugeriu se eles queriam transformar o canal num podcast dentro da Crentaços e fazer nessa periodicidade mensal, porque realmente fazer live semanalmente, eles faziam antes do boom das lives que veio com a pandemia. Eles faziam isso em 2018, 2019. Era muito difícil, né? Essa realidade. Sim. E daí eles gostaram, porque eles podiam continuar se encontrando de alguma forma para conversar sobre isso. E daí numa periodicidade menor, e a gente... Então, toda a questão do tema, a gravação convidados, eles têm a total liberdade de fazer isso. O que eu faço, no caso, é a pós-produção, que é a edição, montagem e a distribuição depois através do site da Crentaços. Então, no Telescópio, eles têm a liberdade. O Podcrente, que sai no dia 15, que é o podcast mais antigo da Crentaços, que tem desde o começo. Esse é a produção minha e da Tamires. Então, assim, a gente tem tempo, conforme a gente vai tendo ideias, lendo coisas, ouvindo pessoas, conhecendo pessoas, que a gente surge uma ideia de tema, a gente anota, a gente tem uma planilha de anos gigante que a gente vai anotando ideias, desde a ideia mais boba a mais séria, assim. Falar, pô, a gente podia gravar sobre isso e tal. E daí a gente vai encaixando. Daí entram vários fatores, que é a viabilidade de convidados, se a gente tem acesso ao convidado que a gente pensou, a disponibilidade dele, que esse é o trabalho mais árduo de quem grava podcast, é conseguir conciliar essa agenda para gravação. Sim. Você sabe como é. Sim. Então, e no Podcrente, assim, o tema pode ser qualquer coisa realmente. Da mesma forma que você citou Músicas do Mundo que Me Edificam, que era um quadro de texto no site da Crentaços, tem lá, foram mais de 100 textos publicados, então mais de 100 músicas diferentes, que não são de artistas que assumem cristãos, mas que são músicas que a gente consegue ver a graça comum nela. Então, assim, tem desde colunistas do site sugerindo música até ouvintes, e tem mais de 100 músicas, tem playlist no Spotify que a gente fez com essas mais de 100 músicas sugeridas, que se transformou num podcast depois, dentro do Podcrente. Então a gente tem uma série de músicas do mundo que me edificam, músicas cristãs que me edificam,
Depois a gente fez versões bem mais fechadas num artista, né? Músicas do Resgate, músicas da Oficina. Então tem assim, tem programa que é totalmente de besteira. A gente já fez Copa do Mundo de gírias gospel. Pegando gírias e uma duelando contra a outra até a gente chegar na campeã, que na verdade seria eliminada. A gente tem o Tela Crente, que a gente pega e assiste um filme junto com o ouvinte. Então a gente, ouvinte, dá o play no mesmo filme na mesma hora e o ouvinte vai com o fone escutando as bobagens que a gente está comentando enquanto vê o filme. Então é como se a gente estivesse numa mesma sala assistindo junto. Daí vai ter tema sério, vai falar sobre o encontrar na mesa, na comunhão da mesa, poder falar de Jesus e como isso é importante. A gente vai trazer alguns trabalhos sociais, igual já falou da Casa Redentor. Então, o Podcrente é mais amplo. Hoje eu consigo explicar, eu acho a melhor forma, que o Podcrente é meio que a gente entende por missão integral mesmo, assim, que é o integral desde as bobagens que a gente fala, de ser uma gravação de amigos falando que gastaria o dinheiro da Mega Sena se ganhasse, até um tema mais sério de justiça social, desigualdade social, por exemplo. Então, o Podcrente a gente tem total liberdade para fazer, mas a gente tenta sentir o feeling de tanto que o que a gente quer falar, do que a gente se sente incomodado a falar, seja pelas questões do que está acontecendo, ou até de resposta de oração, do Espírito Santo está incomodando a gente para falar sobre isso, seja viu a brecha com um convidado que se sentiu mais aberto a querer falar sobre o assunto. Daí os outros podcasts que tem fechando atualmente, a gente tem o de devocional do Giancarlo Marques, né, que é uma ampulheta que sai todo dia 20, que funciona como uma devocional mesmo, só que narrada por ele pega através de um texto bíblico, ele traz uma devocional, ele escreve um texto e narra pra gente pensar, um podcast bem mais curto. E no dia 31, ou dia 30, na verdade, o último dia de cada mês, agora tá num hiato faz um tempinho, mas é o Notícias de Meu Deus, que é o podcast mais humorístico, ácido ali da Crentaços, que é a ideia de pegar essas fofocas crentes, né, do mundo evangélico e trazer comentários sobre essas fofocas, mostrando quão tonto é perder tempo com esse tipo de discussão, né? E existe um mundo de fofoca gospel que é uma bizarrice. Esse programa, ele também é produzido, selecionado as notícias, a gravação, os convidados, tem total liberdade de produção, a Luciana Santos e o Felipe Stresser, que é o Profeta Heresias, né? Eles que produzem, eles editam também e a gente faz a distribuição do programa. Da hora. Cara, uma pergunta que eu sempre ouço das pessoas, o meu podcast ele tem só 5 aninhos, né? Ele tá caminhando para 6 esse ano. Então, é um podcast comparado a Crentaços e a tantos outros que tem por aí, novo. Mas as pessoas sempre me perguntam como é que eu faço para me manter produtivo e produzindo e fazendo e sem desistir. E olha que eu já tive muitos motivos para desistir, porque o meu computador, o meu antigo notebook, né, ele pifou e eu perdi 4 episódios do mês, assim. É porque eu gravo sempre de um mês para o outro, né, para não ter problema em relação a falhar com o convidado. Então, nesse mês que o meu notebook esculhambou, eu gravei com 4 pessoas muito incríveis nas suas áreas, assim, foi um mês que eu falei, cara, foi um mês, sabe? E aí eu fiquei muito frustrado, eu pensei em desistir, eu acho que foi a primeira e única vez que eu pensei definitivamente, assim, em desistir mesmo, foi nesse período. E eu acho que vocês também devem receber esse tipo de pergunta, né? Como é que vocês fazem para se manter ativos e inspirados até hoje, depois de tanto tempo produzindo conteúdo para a internet? A gente recebe essa pergunta da gente mesmo. Não. Semana passada eu estava te perguntando isso, eu acho. Hoje, né? De manhã eu acordei. Foi tipo, tá legal. O final do ano é difícil, porque já vai mirando no outro ano e daí você fica... A gente, né, fez no 2023 e agora tá fazendo em 2024 um recesso em janeiro, porque realmente é necessário, assim. Não adiantaria fazer empurrando, tipo, nas coxas, assim. E não podendo descansar mesmo, né? Sim. É um período de recesso da maioria da galera que produz coisa, que tem... Porque daí, né, você produz, talvez quem tá ouvindo não produz um podcast, alguma coisa assim, tipo, é gravado com antecedência, então é aquilo que eu falei anteriormente, de conciliar a agenda e tudo mais. Que dezembro é um caos. E daí o dezembro é corrido para todo mundo, então pra você conseguir convidar o que você quer, ou começo de janeiro, final de dezembro,
mas né, vai ser meio dezembro para sair em janeiro, é muito difícil, então a gente faz isso. Mas cada ano a gente dá uma repensada no final do ano, e daí você fica, putz, porque editar é chão, assim, né? Todos os nossos podcasts tem períodos de edição, no caso eu edito todos atualmente. O Podcrente... Atualmente, sempre foi assim, né? Desde que você entrou. Com exceção do Notícias de Meu Deus, né? E do Teologia de Boteco, quando o Cristiano tinha. Teologia de Boteco, quando tinha, era o Cristiano que editava. O Notícias de Meu Deus, hoje em dia, é o Luciano ou o próprio Felipe, a Luciana ou o próprio Felipe que editam. Mas eles exigem. Temos mais que são um pouco mais simples, mas o Podcrente, por exemplo, que tem inserção, faz parte da ideia do programa ter essas inserções. Ele demanda muito mais trabalho. São muitas horas de trabalho. E querendo ou não, não é o nosso ganha-pão, não é o que demanda mais tempo da gente. Ele demanda o nosso tempo livre, né, na verdade. Então, ele vai ser no momento que a gente não está trabalhando, não está fazendo os afazeres de casa, da igreja, da família. A gente vai estar dedicando a isso, tanto para gravação quanto para edição, para produção antes de gravar. Então, querendo ou não, assim, é uma coisa a ser repensada sempre, porque impacta bastante, né, na nossa vida. Por enquanto segue, a gente sempre fala, e quem ouve a Crentaço sabe, a gente tem uma tranquilidade de hoje em dia, de a gente sabe que se uma hora precisar parar, a gente vai parar e convive bem com isso, mas por enquanto não é a hora, assim, se a gente acha que em algum momento precisar ser uma periodicidade diferente do que é, ser mais sair quando saiu, sabe, não ter... Talvez em algum momento vai ser assim, mas a gente tem uma tranquilidade maior hoje em dia, é mais amadurecido na gente esse pensamento, e a gente compreende que quem nos escuta entende isso também, porque é uma pernada, né? Se fizesse 5 podcasts, a gente tem mais de um podcast por semana, e numa realidade que não é o nosso ganha-pão, né? Então a gente não é o nosso tempo... A maior parte do nosso tempo disposto a isso exige bastante, assim. Mas, por outro lado, a gente realmente, em janeiro, por exemplo, a gente lançou um programa com os melhores momentos de todos os podcasts de 2023, e aí a gente ouve, e aí fica, poxa, a gente faz coisas legais, a gente tem discussões interessantes, a gente produz coisa boa, então, enquanto Deus permitir, a Crentaço está de pé, assim. Sempre essa discussão entre nós dois, principalmente, assim, porque querendo ou não, muitas das coisas caem em cima do que a gente faz e tudo, né? Principalmente o Jonathan, mas os nossos colaboradores todos, a gente também conversa sobre isso e tal, porque pode ser que não dê, e a gente sempre dá a liberdade para eles também, tipo, se não der, não deu, esse mês não vai sair o programa. Acontece, porque não pode ser um fardo, assim, então a gente feliz e a gente lida com a Crentaços pensando que ela é uma coisa que a gente faz porque gosta, porque a gente se diverte, porque a gente fica feliz, porque a gente acha que faz um trabalho bom pro reino de Deus, assim, com a Crentaços, mas a gente não espera que ela seja um fardo para ninguém, assim, então o fato de tem o ônus e o bônus de não ser o nosso trabalho, né? O bônus é a gente fala do que quer, a gente fala como quer, a gente não precisa ter medo de perder audiência por conta disso. E se não der para sair, a gente não vai sacrificar saúde e coisas do tipo para se matar para fazer um programa porque tem o compromisso financeiro com isso, assim. Então a gente lida bem com a balança do ônus e do bônus dessa questão. E eu acho que a questão de estar tanto tempo fazendo, ela nos ajuda no sentido de muita gente que começou recente, né? A pandemia foi uma época que deu o boom do podcast mesmo, até nesse formato diferente, que é o pessoal fazendo entrevistas em vídeo chamadas de podcast, né? Mas que é uma galera que tem toda uma estrutura, que tem uma frequência diária, né? E a questão do vídeo, ela é extremamente mais atrativa hoje em dia do que só o áudio, que é o que a gente faz na maioria das nossas produções, né? Os nossos podcasts são em áudio. Então, assim, a gente tendo esse tempo, a gente não sentiu esse impacto dessa pressão do, pô, tem gente que começou agora e tem muito mais visibilidade, ou produz muito mais, ou tal convidado participa lá e não participou aqui, ou tal. A gente sempre lidou de boa com isso, porque eu acho que foi a questão do tempo que trouxe isso pra gente mesmo. Porque a concorrência é injusta de quem tá fazendo com quem tá fazendo vídeo pra rede social, de quem tá gravando em áudio, e a duração do programa mesmo, né? A gente faz o Podcrente, a gente faz programa de 3-4 horas às vezes, porque a gente obviamente tem cortes e edição em cima,
mas porque a gente não tá querendo fazer algo superficial. Vamos tentar, logicamente não vai esgotar o assunto, mas vamos o mais fundo que a gente conseguir, conversando e dando voz para todo mundo que tá participando realmente, não só sendo a parte interessante que vai gerar um clipe, entendeu? Mas assim, a gente vê muita gente que começou durante a pandemia com podcasts e sente essa pressão por essa realidade, né? Que essa explodida do podcast trouxe isso como consequência, mas é ela focar no motivo pelo qual ela faz. Outro ponto positivo e que motiva a gente é a comunidade que se criou ao redor, porque a gente tem muito ouvinte de muito tempo, igual falou, tem você que ouve há muitos anos, tem gente que ouve desde lá do começo, que viu toda essa galera que foi passando pela Crentaços, tem gente que é recente. Cada vez que entra uma pessoa nova pra gente é muito surpreendente, cada vez que entra uma pessoa nova de idade, inclusive, assim, pra gente é surpreendente, porque a gente tem uma noção da faixa etária do nosso público, ela é mais ou menos condizente com a nossa faixa etária, até para um pouco mais. E quando entra porque é uma geração muito diferente, que já vem de uma realidade de estar conectado o tempo inteiro, com acesso de conteúdo na internet muito maior do que a gente tinha, né? Então, talvez a nossa velocidade até de falar as coisas e a forma como diz surpreende ter um público mais jovem, e isso deixa a gente bem feliz, e a gente entende que dá essa abertura de... As pessoas podem... manda mensagem, manda e-mail, na medida do possível a gente vai respondendo, vamos conversando, não tem essa de afastamento, alguma coisa assim. A gente gosta muito de quando encontra alguém pessoalmente, ou foi viajar para algum lugar e a pessoa viu que a gente tá lá e, vamos tomar um café, ou veio para Curitiba e tal. Na medida do possível a gente vai tentar se encontrar, porque é muito legal isso. É legal transformar em algo pessoal, algo que era virtual só. Pra gente é muito legal esse sentimento. Sim, da hora. Cara, e isso que vocês falaram faz muito sentido, né? Porque eu acho que a motivação que faz o porquê a pessoa criou, né? Eu já vi muitos podcasts nascerem, muitos podcasts morrerem também. E tudo bem também nascer e morrer, porque a internet ela é meio que cíclica mesmo, né? Às vezes a gente tá muito motivado a fazer uma parada e às vezes não. Eu mesmo já criei vários blogs e parei de escrever em vários deles. Já fui redator de vários blogs também e parei porque eu tava vendo outra parada. Eu já fui muito cara da teologia, hoje eu não sou mais, embora eu volte e meio escreva sobre isso. Já fui o cara da filosofia, hoje não sou mais. E a internet, eu observo que a internet é muito, e ela tá num momento muito legal. E uma pergunta que eu ia fazer dentro disso que o Jonathan comentou sobre o boom do podcast, que se vocês sentiram essa, não vou dizer pressão, mas vocês sentiram esse feedback da galera em pedir para vocês irem para o vídeo? A gente tinha saído do vídeo há pouco tempo, né? A gente foi na contramão. Da galera de ouvinte mais frequente, assim, nunca rolou esse questionamento. Sim. É que assim, a gente, que nem teve a época que a gente fazia os vlogs, quando o Cristiano tava no site ainda, que era um formato bem diferente, né? Começou como um vlog naquele contexto bem começo lá, até de PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura, que era uma pessoa dando opinião sobre alguma coisa, né? Vlog raiz, né? O Cristiano teve o feeling de perceber que tinha aquela ferramenta ask.fm, que eu nem sei se existe mais, ou se existe deve estar um cemitério de ninguém usar. Que era basicamente as caixinhas de perguntas do Instagram que as pessoas fazem. Era um site que era só caixinhas de perguntas, porque no Instagram não tinha isso. Então, de pegar essas perguntas que a Crentaços recebia, né, através do perfil dele, e respondê-las em vídeo. Então a gente transformou num programa que tinha uma mesma estrutura, na verdade, num programa de televisão, assim. E daí vinha muita referência. Como eu já tava na edição, e daí tinha o Cristiano, o Mário tava fazendo a parte da captação, que é fotógrafo também, a gente tinha referências muito parecidas de MTV, Hermes e Renato, alguma coisa assim, que na produção, né, era mais dinâmico, era mais nonsense as coisas. O programa foi se transformando muito de só responder perguntas quase que teológicas, talvez mesmo o Cristiano não sendo um teólogo, para entrando uns quadros meio sem noção no meio, alguma coisa assim, tipo, respondendo sério, mas dando uma ironizada em algumas coisas. Então virou um formato totalmente diferente. O programa que era de 5 minutos virou um programa de 25 com 3 quadros diferentes. Então a gente vinha dessa questão do vídeo, assim, de uma produção que exigia muito da gente, era muito grande, e daí também chegou num momento que a gente percebeu que já não
tava mais sendo o formato, não tava sendo tão legal fazer, que tava se esgotando, ficar respondendo pergunta, e parou com ele. Então a gente tava saindo do vídeo, e daí começou a surgir essa ideia do podcast, que é a entrevista em vídeo, mas a gente nunca cogitou fazer, porque primeiro que nessa época, né, os primeiros podcasts na Crentaços, eles eram presenciais, a gente gravava todos no mesmo lugar. Tanto desde antes de eu e a Tamires entrar, inclusive. Com o tempo, e principalmente depois que ficou eu e a Tamires à frente, que o Cristiano e o Mário saíram, a gente teve que migrar, porque a gente precisava de mais gente, né? Não ficar só nós dois gravando, de convidados. E a forma de fazer isso com convidados ia ser fazendo pela internet. A gente perdeu o presencial, mas ampliou o leque para um outro caminho de poder convidar várias pessoas de vários lugares diferentes, né? Claro. Muito maior. Então, como a gente fazia pela internet, pra gente não ia funcionar esse esquema que é hoje, que a galera junta num estúdio com uma mesa pra fazer, né? Então a gente sempre manteve no áudio, até porque o áudio permitia que a gente fazia inserção e todas essas coisas que no vídeo ia ficar estranho, a gente achou que não ia funcionar bem. Então a gente não teve essa cobrança por fazer em vídeo e não se sentiu com vontade de fazer também. Na pandemia a gente fez algumas lives, começando para dar uma cutucada da galera que fazia live com distanciamento social, estando várias pessoas no mesmo lugar, que não fazia o menor esse show live, que daí tinha uma produção de 100 cabeças trabalhando, sendo que não é ideia, as pessoas estarem na casa dela. Então eu e a Tamires estávamos na mesma casa, né, porque somos um casal, então a gente fazia live e até fazia brincando de estar em cômodos separados e sempre com convidados ele na casa dele. Então a gente começou fazendo para dar essa cutucada nesse conceito de live. A cutucada, acho que ela veio porque a gente sempre faz alguma coisa zoando, mas era mais porque tava todo mundo solitário. Eu acho que a primeira motivação era diminuir a solidão das pessoas, porque a gente começou fez em 2020 e 2021 as lives. Completamente nonsense, podia total, né? Mas eu acho que o fator motivador não foi o zoar. O zoar é porque tem que zoar, né? Tem que estar zoeirinha. Mas acho que é no sentido até a gente fazer esse negócio do cômodo separado também. Não, e tal. A gente zoava, mas eu acho que o motivo pela live existir é porque tava todo mundo solitário. A gente queria fazer as pessoas irem. E aí zoava pra zoar. Foi a última coisa de vídeo que a gente foi fazendo. Fez agora, começo de 2024, uma pra dar uma relembrada, bem clichêzão de melhores e piores, assim, mas pra juntar a galera que a gente já tinha feito, porque a gente se diverte junto e tudo mais. Então, pra vídeo a gente nem foi pressionado, nem sentiu vontade, e no horizonte a gente acredita que vai diminuir isso também. Não é uma perspectiva nossa. Eu faço essa pergunta porque, pra mim, essa pressão era meio que inexistente, porque a minha inspiração para criar um podcast é porque eu sou apaixonado por rádio, né? Eu escuto rádio até hoje, 2024. Então, a ideia do videocast, ela foge do porquê eu criei o podcast, né? Porque o videocast já vai mais para uma coisa de TV, MTV, né? Uma parada que não é minha referência. Eu acho, tenho até medo de falar isso, porque uma vez eu falei isso e deu um pouquinho de merda, mas eu fui o primeiro podcast na minha cidade, no meu estado, podcast em áudio. Ou pelo menos eu fui o primeiro que se manteve, né? Não só criou e deixou lá no feed. Então, hoje tem vários outros videocasts aqui, mas podcast em áudio, acredito que só tem eu fazendo isso aqui. E aí o pessoal, essa pressão em cima de mim foi muito iminente, né? Porque, por que tu não vai pro vídeo? Por que tu não cria um videocast? E aí, cara, é porque não é a pegada, sabe? Tipo, e outra, como é que eu vou gravar com o Jonathanzinho e Tamires Palma se eles estão lá em Curitiba, o vídeo, entendeu? Então vou gravar com algumas pessoas presencial e com outras pessoas por chamada de vídeo, vai ficar estranho, então não vai. E outra, que eu sou tímido também para aparecer a minha imagem, sabe? A minha imagem não é algo que eu me sinto confortável em ver, eu me comunico melhor por áudio, eu acho, pelo menos, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Começou falando do Crentaço, eu queria falar agora de vocês como casal, né? Como é que vocês se conheceram, né? Como é que nasceu esse casal bonito, maravilhoso? Quantos anos? Quase 21. De amigos, 21. Caramba. Esse ano, a história é longa, né? São 21 anos, mas
Em 2003, o Jonathan já frequentava a igreja. E aí eu não conhecia, mas eu tinha 2 amigas de escola que frequentavam a mesma igreja que o Jonathan. E essas minhas amigas me convidaram para ir para um retiro de Páscoa. A minha família ninguém era evangélico. E aí eu fui nesse retiro, me converti no retiro. E conheci o Jonathan no retiro também. Mas a gente passou de 2003 a 2009 sendo apenas amigos. A gente foi amigos, tipo, melhores amigos, assim, durante a adolescência. A gente mentia para as pessoas que a gente era irmão. E aí as pessoas ficavam confusas olhando pra nós dois com cara de claramente um dos dois é filho de uma pulada de cerca, porque a gente não tem nada a ver fisicamente com o outro. A mãe do Jonathan me chamava de filhinha, porque ela só teve 3 meninos e o sonho dela sempre foi ter uma filha, e então eu, adolescente, também fui meio que adotada pela mãe e pelo pai dele e tudo mais. E aí, muitos anos depois, eu já até nem tava mais indo na igreja, a mesma menina me chamou pra ir novamente pra um retiro. Isso no finalzinho de 2009. E aí eu fui e acabou que nas separações ali de documentos, mandaram ela pra um ônibus e eu tava no outro. Só que não era um retiro da nossa igreja, era um retiro de uma missão daqui de Curitiba, MPC, que é uma cidade pra Cristo, que existe em vários locais do Brasil, né, do mundo. E aí eu fiquei tipo, poxa, sei lá quem é essa galera, eu vou sozinha no ônibus. E aí, por coincidência, o Jonathan estava no mesmo ônibus que eu, e a gente não se via, sei lá, tinha uns 2 anos, talvez, naquela época, uns 2 anos e meio, e a gente foi 3 horas de viagem conversando como se tivesse se visto no domingo anterior na igreja, assim. E aí, um mês e meio depois, a gente tava namorando. Rápido, né? Da hora. E olhamos e falamos, então. Foi 6 anos de amizade, né? Ou namora pra casar, ou não namora, porque senão vai estragar a amizade. E namorando... Sim. Casamos, entramos na Crentaço. E tamo aí. Daí só indo pra 11 anos de casado. Da hora. E vocês sempre moraram em Curitiba? Não, eu sou natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Nasci lá e mudei pra cá com 12 anos de idade. 11 Cara, anos. o oposto, né? Você sai de um lugar muito quente pra um lugar frio. É de um cu para o outro, mas em temperaturas diferentes, né? De Cuiabá para Curitiba. Mas a Tamires é curitibana. Sou. Mas, né, eu me identifiquei bastante. Eu já acho que não voltaria para Cuiabá, com certeza não, pelo clima, principalmente, porque o calor não dá para nós dois, é muito difícil mesmo. Prefiro o frio. E querendo ou não, fui desenvolver a pré-adolescência, adolescência aqui, então eu tenho mais trejeitos e a cultura local do que de Sotaque. lá mesmo. Até sotaque eu tenho. Já tem um sotaque. Você tem o daí já. O daí é bem característico. Cara, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Jonathan e Tamires, por terem flexibilizado, né, a agenda de vocês para gravar comigo. Eu sou um cara que moro no Acre, tenho 2 horas de diferença para Brasília e eu trabalho numa empresa que é de São Paulo e o horário é de Brasília. Então, você imagina como é que é a minha confusão de horários, né? Então, eu agradeço muito quando convidado. Aqueles reloginho com o horário de cada cidade, assim, que nem redação de jornal, sabe? Mais ou menos isso. É porque para nós acreanos é muito comum a gente já jogar essas 2 horas para frente, né? Porque tudo que a gente faz aqui é baseado no horário de Brasília. Então, por exemplo, a gente vai assistir um jogo de futebol, é 21h30. Então, pra gente é 19h30, pra gente é 7h30. Então, 7h30 é o horário do jogo. Então, desde criança a gente já nasce sabendo que tem essas 2 horas de diferença. Então, é mais complicado. Eu vivi com 1 hora, porque Cuiabá é 1 hora de diferença. Cuiabá é 1 hora, isso. Então, sempre foi... Pensei em 1 hora, mas 2 horas é bastante, né? É uma vida que tem que ficar fazendo contas o tempo todo. Então é o que eu ia falar. Para quem tem o horário de Brasília, é mais difícil de entender. Porque eu acho que é mais fácil você jogar 2 horas para frente do que subtrair 2 horas. Né? Então, quando eu estou trabalhando com o pessoal, eu falo, pô, eu vou almoçar. E o cara já é 3 horas lá. Eu falei, pô, você vai almoçar agora? Eu falei, porque aqui é 1 hora, né, da tarde. Então, esse é o horário que eu almoço. Mas eu amo meu estado e amo meu horário também. Eu acho que eu já fui para São Paulo 2 vezes e eu sempre tive a sensação de que o tempo passa mais rápido lá. Então eu gosto dessas 2 horas de diferença. O ruim é no Natal e Ano Novo, né? Que o pessoal comemora sempre o Ano Novo primeiro que a gente. Então isso aí é meio complicado. A ceia de Natal de vocês demora ainda mais do que... Demora ainda mais. No ano passado, por exemplo, eu passei Natal com a minha avó, com a minha mãe, com os meus irmãos,
E a gente é uma família de velho, né? Então a gente é uma família de pessoas que dormem cedo. Então quando foi, sei lá, 7 horas da noite, a gente já tinha ceado e já tava todo mundo dormindo, deitado, sabe, pra dormir já. E eu fui assistir NFL e dormir também, né? Que é o que dá pra se fazer no Natal, né? Cear, assistir NFL e dormir. Tem muito o que fazer. E eu fiquei muito feliz em conseguir trazer vocês pro primeiro episódio do ano. E eu queria agradecer mais uma vez vocês, como eu já agradeci. E esse é o lugar de fala de vocês, né? Toda vez que eu encerro, eu falo que o convidado tem um lugar de fala, onde vocês podem mandar abraço para quem vocês quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Fiquem à vontade. A gente agradece o convite, mais uma vez, obrigado mesmo. É sempre bom conversar, conhecer gente diferente, ver que o reino de Deus ele é até os confins da terra mesmo, e não é uma piada de falar que o Acre é longe, mas de entender que a gente está numa distância longe, né, tanto da gente para você quanto de você pra gente. Sim, e rola essa identificação, essa conversa sobre os mesmos assuntos, de você, né, conhecer a Crentaços há um bom tempo, a gente poder estar conversando agora, e a gente fica feliz que tem essa possibilidade e de perceber que Deus cuida e age dessas formas também. Então, obrigado pelo convite. A gente deseja toda a sorte mesmo fazendo podcast, que a gente sabe o trabalho que dá, essa conciliar a agenda que a gente falou, é uma coisa muito difícil, com essa questão do horário, então, que você tem além dos dilemas que a gente tem também, você tem mais essa questão do horário, então, ânimo, sorte com isso, e no que precisar de ajuda, manda uma mensagem, a gente sempre, na medida do possível, vai conversando e tentando se ajudar, porque a gente ainda acredita que os podcasts, ainda mais entre os podcasts feitos por cristãos e tudo mais, a gente tem que se ajudar no sentido de estar facilitando e compartilhando conhecimento um com os outros, distribuir o que a gente está produzindo. E a gente adora saber que chega longe também, né? O que a gente fala, saber que tem ouvintes em locais tão diversos, que as pessoas valorizem o seu trabalho também. Que bom que você permaneceu e lutou contra o videocast. Resista. O videocast não tá com nada, vai cair em desuso. Vai cair em desuso. Valeu, galera. Muito obrigado.